Não satisfeito em afundar o Brasil em uma crise econômica, além de uma série de escândalos, como por exemplo esse mais recente do INSS, Lula parece estar tentando nos colocar agora no meio de problemas muito, mas muito mais sérios do que se poderia imaginar. Hoje, segunda-feira, ele esteve na China, onde fez um discurso do qual eu preciso mostrar um ponto muito importante. Mas eu preciso começar falando ainda sobre a viagem à Rússia, para seguir a ordem cronológica dos fatos. Tudo começa com uma viagem antecipada de Janja para o país. Mais uma vez, a primeira-dama resolve ir dias antes do presidente da República em uma viagem internacional. Só que dessa vez essa antecipação veio acompanhada de alguns fatos muito suspeitos. Para começo de conversa, o avião que levou Janja para a Rússia é a maior aeronave que a Força Aérea Brasileira possui, o KC-30, que é uma adaptação do Airbus A330. Além disso, esse é um voo que não está submetido às tradicionais fiscalizações pelas quais Janja passaria se fizesse uso de voos comerciais. Se alguém do governo tivesse a intenção de enviar qualquer coisa à Rússia, esse seria o meio mais fácil. Outro ponto muito estranho nessa história é o fato de que não foi divulgada a lista de passageiros dessa viagem. Além da própria Janja, só foi informado que a equipe que faz os preparativos para as viagens presidenciais esteve nesse voo. Como se não bastasse, a antecipação da viagem de Janja à Rússia em relação à ida de Lula foi muito mal explicada, pois o único compromisso que teoricamente poderia justificar essa escolha foi uma suposta palestra que ela fez em uma universidade de São Petersburgo. Fora isso, as únicas aparições da primeira-dama brasileira em território russo foram no típico turismo sustentado pelo dinheiro do povo. Mas as estranhezas não param por aí. Segundo a Folha de São Paulo, a decolagem da aeronave que levou Janja à Rússia sofreu um atraso por conta de problemas com as autorizações para uso do espaço aéreo de países pelos quais esse voo passaria. Letônia e Estônia recusaram os pedidos do governo brasileiro para que o avião da Força Aérea sobrevoasse os seus territórios, e ainda a Lituânia simplesmente não respondeu à solicitação. Ao ser questionado sobre essa história, o Ministério das Relações Exteriores do governo Lula não quis comentar e sugeriu que a Força Aérea fosse procurada. A reportagem procurou o Ministério da Defesa e a Força Aérea Brasileira, mas ambos afirmaram que tais informações eram de responsabilidade da Presidência da República. Diante de tantas estranhezas, é impossível não ficar se perguntando o que realmente motivou a primeira-dama a ir para a Rússia quase uma semana antes do marido, e mais, o que havia dentro dessa aeronave. Pois é, agora se você já achou toda essa história muito estranha, calma, porque isso piora ainda mais. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já em território russo, participou na última sexta-feira do desfile comemorativo pelos 80 anos da data considerada pelos russos como o dia da vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Nesse desfile, por sinal, ele foi flagrado ao lado de vários ditadores, o que rendeu críticas aqui no Brasil até por parte dos seus defensores na imprensa. Agora, além da sua participação no evento, a viagem também serviu para a realização de reuniões bilaterais, e vem justamente daí a situação mais bizarra que aconteceu. A CNN Brasil, na última sexta-feira, recebeu o sinal da TV estatal russa dessa reunião e passou a transmitir ao vivo também. O problema é que, na fala de Lula, justamente quando ele falou sobre pequenas usinas nucleares, o governo russo simplesmente cortou a imagem. Para que a gente tenha uma certa rapidez nessa nossa conversa, eu gostaria de que alguns ministros meus falassem o que eles já conversaram aqui. Sobretudo o ministro de Minas e Energia, que nós temos muito interesse em tentar estabelecer uma relação com a Rússia nas pequenas usinas nucleares. Opa, fecharam o sinal? Ai, fecharam o sinal. Será que foi apenas uma coincidência? Ou será que foi um erro gravíssimo de Lula diante de Putin? Bom, seja lá o que for, agora nós juntamos todos os fatos estranhos por trás da ida antecipada de Janja, a esse corte repentino na transmissão da reunião e ainda a enorme diferença entre o entusiasmo de Lula ao cumprimentar Putin nessa viagem e o entusiasmo dele ao cumprimentar Zelensky da Ucrânia quando o encontrou. Que bom que você chegou até aqui. Para assistir esse vídeo completo é muito simples. Acesse tvflordausa.com e na barra ao vivo você confere toda a nossa programação.
24 horas ao vivo para você. E queremos aproveitar e te convidar para conferir o nosso novo canal de cortes, Cortes TV Florida USA, aqui no YouTube. Você pode se inscrever, você pode deixar o seu like, compartilhar os vídeos e ainda se tornar membro. E aí, você pode nos ajudar. Então, te esperamos aqui no nosso novo canal de cortes TV Florida USA. Nos vemos por aqui. TV Florida USA.